gente, tudo bem? Fazia um tempo, né? Que não conversávamos por aqui, mas estamos de volta para nossos prognósticos, probabilidades. E óbvio que você aqui já sabe que aqui eu não vou dizer, olha, joga em tal clube ou em tal clube, ou determinar, olha, marca aí 2,5 gols, over HT, under HT, não, nada disso, muito pelo contrário. Aqui eu passo as probabilidades, aqui eu passo os últimos jogos, os últimos confrontos, e aí você é que chega à conclusão. Porque o mundo do futebol, gente, aliás, o mundo dos esportes em geral, né? Dentre os esportes mais populares, o futebol é aquele que às vezes apresenta menos lógica, a menor lógica possível. Você vai atrás de lógica, racionalidade, coerência no futebol, você não vai encontrar nem 70% disso. Você vai encontrar uma boa base de boas equipes, de boas formações, de equipes que são ofensivas, de equipes que são defensivas e resultados também, óbvio. Mas a zebra, ela está passeando. Na verdade, as zebras, né? Elas sempre estão passeando e aí a gente tem que olhar daqui, olhar dali e evitá-las ao máximo possível. Dando uma olhada para essa sexta-feira, dia 19 de janeiro, nós vamos começar pela segunda divisão do campeonato alemão, a Bundesliga 2. É um jogo bem interessante para a gente começar entre Karlsruhe e Osnabrück. O Karlsruhe jogando em casa, essa equipe vem de vitórias, está ali no meio da tabela, é o 12º lugar. Em 17 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Aí você pode pensar assim, está no meio da tabela para baixo, na segunda parte da classificação. A segunda página da classificação. É verdade, só que é a equipe que faz gols. Em 17 jogos, 30 gols foram marcados. Vai enfrentar o Osnabrück, que é a última equipe, é a lanterna da competição. Está na zona de rebaixamento para a terceira Bundesliga 3. E o Osnabrück, em 17 jogos, ganhou apenas uma partida. Dado interessante, 38 gols sofridos. Em 17 jogos, 38 gols sofridos, o que dá uma média de mais de 2 gols sofridos por jogo. É uma boa dica, né? Você quer fazer por aí 1,5 gols, 2,5 gols até, ou apostar a vitória do Karlsruhe, vai num bom caminho. É aquilo que falamos falamos antes. As zebras acontecem, os resultados surpreendentes, mas aqui está muito claro que o Osnabrück caminha para a terceira divisão e o Karlsruhe está ali no meio da tabela, óbvio, pegando a equipe que está mais abaixo, pode e deve se aproveitar. Jogo para gols, eu iria aqui no mais 1,5 ou mais 2,5 em Karlsruhe e Osnabrück. No outro jogo da Bundesliga, desta sexta-feira, nós vamos encontrar um confronto entre o líder da competição, que é o Kiel. O Kiel vem de uma sequência extraordinária de 6 vitórias na competição. É o líder, com 35 pontos ganhos, à frente do St. Pauli, que tem 33, e o terceiro, o Hamburger, com 31. O Hamburger é um dos grandes da competição, está sempre ali na disputa, né? Sempre tentando beliscar a vaga de volta na Bundesliga 1. Enquanto que a equipe o Kiel vai enfrentar justamente o Braunschweig, é uma das equipes que está lá embaixo junto com o Osnabrück. É na penúltima colocação. O Braunschweig, em 17 jogos, venceu apenas 4, tem 2 empates e 11 derrotas. Marcou 16 gols, faz muito poucos, e tomou 31. É a quarta pior defesa, né? Falamos agora há pouco que o Osnabrück é a pior defesa, com 38. O Braunschweig é a quarta pior defesa, tomou 31 gols. Em compensação, o segundo pior ataque, com 16. Você pode trabalhar tranquilamente aqui com a vitória do Kiel, óbvio. Se quiser estender para o empate não ter aposta ou a dupla chance, se bem que vai diminuir. As casas estão pagando em média 1,62, 1,65 na vitória do Kiel. Se você cai ali, se você vai numa múltipla, você pode cair, se estiver pagando, por exemplo, 1,30 ou 1,25, para você somar com outros jogos também, caso queira múltipla. Em caso de jogo único, vale a vitória, né, do Kiel contra o Braunschweig. Aí vamos descendo para a Copa das Nações Africanas. Copa das Nações Africanas tem um jogo 11 da manhã entre Cabo Verde e Moçambique. É apenas o início da competição, as equipes jogaram apenas uma partida. Na primeira rodada, a seleção de Cabo Verde venceu Gana por 2-1 e Moçambique ficou no empate com o Egito. O resultado foi até surpreendente, né? Egito, só lembrando, o time do Mohamed Salah. O Moçambique acabou empatando com o Egito por 2-2. Jogo bem equilibrado, as casas estão pagando
basicamente nivelado ali, para uma vitória de Cabo Verde 2,15, 2,16, para o empate 3, 3,10 e para a vitória de Moçambique está pagando 4, o que dá um leve favoritismo para a seleção de Cabo Verde. Em relação aos últimos confrontos, são seleções, o último confronto foi em 2021, vitória de Cabo Verde fora de casa por 1-0. Antes, em 2019, um empate por 2-2. Em 2014, aí já voltamos 10 anos, óbvio, eram outros times. Cabo Verde venceu por 1-0 em casa e Moçambique venceu em casa por 2-0. E aí são outros times, já faz muito tempo. Em relação aos últimos resultados, Cabo Verde vem de vitória em cima de Gana, 2-2. Em janeiro venceu a seleção, aliás, perdeu para a Tunísia por 2-0. Esse jogo foi amistoso. O ano passado, Cabo Verde venceu fora de casa Eswatini por 2-0. A gente pode pensar aqui, um gol no primeiro tempo, quem sabe? Você tem esse perfil ofensivo, partir para cima, chamado over HT, né, nesse primeiro tempo, vai ser um jogo disputado, que obviamente vale a liderança desse grupo da Copa das Nações Africanas. 14 horas tem Senegal e Camarões. Houve um tempo em que você tinha um equilíbrio muito grande entre as duas seleções, né? Senegal e Camarões. Hoje, o futebol de Camarões não é mais o mesmo, não conseguiu mais formar uma nova seleção de categoria para a Copa, para chegar na Copa do Mundo, para chegar bem, até que esteve na última, mas não chegou bem, ficou ali na primeira fase. Vitória de Camarões, você tem uma ideia, está pagando 4,20. O empate 3,30 ou 3,15. Vitória de Senegal 1,95 ou 1,98. Tem a grande estrela, o Mané, o senegalês Mané. E óbvio que parte como favorito. Os últimos confrontos, Senegal venceu Gâmbia por 3-0 na estreia da Copa das Nações Africanas. Antes, no amistoso, venceu o Níger por 1-0 no mês de janeiro. O ano passado ficou no empate com Togo por 0-0 no mês de novembro. Também no mês de novembro, goleou o Sudão do Sul por 4-0. Seleção de Camarões vem com empate em casa contra a Guiné por 1-1. Em janeiro, no dia 9, acabou empatando com a Zâmbia por 1-1. O ano passado, empatou com a Líbia por 1-1. A última vitória foi no dia 17 de novembro, em cima das Ilhas Maurício, por 3-0. Leve favoritismo para Senegal nesse jogo, você pode ver também, quem sabe, um gol no primeiro tempo, ou ainda um gol e meio. Acho que dá, esse jogo entre Senegal e Camarões. Vamos observar também, nesse dia da sexta-feira, uma partida interessante na Liga Jupiler da Bélgica, Ghent contra o Mechelen. Favoritismo para o Ghent, as casas estão pagando ali entre 1,40 ou 1,42. O empate 4,50 a 4,60, enquanto que a vitória do Mechelen de 7,50 a 7,90. Eu gosto muito aqui de observar, e óbvio, se você tiver a possibilidade de ver a partida, né? Algumas casas de apostas providenciam e liberam imagens do campeonato belga. Se você tem a possibilidade de observar esse primeiro tempo, se o Ghent partir para cima, estiver bem, jogar ofensivo, jogar pelas pontas, né? Tentar nas cobranças de falta também, quem sabe? Acho que cabe um gol no primeiro tempo, Ghent e Mechelen, ou então vitória do Ghent, repito, está pagando algo em torno de 1,40 a 1,45 na Liga Belga. Vamos aqui para a Copa da Escócia, e aí nós temos um franco favorito, jogo é às 4h45 desta sexta-feira, Clyde e Aberdeen. Para você ter uma ideia, as casas estão pagando algo em torno de 1,18, 1,20 no Aberdeen, 6,50 a 6,80 no empate, 15 a 15,50 na vitória do Clyde. Óbvio, o Clyde é uma equipe que não disputa a primeira divisão, o Aberdeen é da primeira divisão da Escócia. O Clyde já conquistou a Copa da Escócia 3 vezes, mas você tem uma ideia, a última foi em 1958. Estádio acanhadinho para 8.000 pessoas, possibilidade grande de vitória do Aberdeen. Pode trabalhar com gols também aqui, acho que 1,5 gols é uma boa pedida, ou até se você for mais ousado, mais ousada, 2,5 gols. Outro jogo do mesmo estilo na Copa da França, 4h45 desta sexta-feira, 19, você tem o Olympique de Lyon jogando fora de casa contra o Bergerac. Você vê que o Olympique de Lyon não está na melhor de suas fases, né? Mas estamos falando aqui de uma equipe da 4ª divisão do campeonato francês. É isso, gente. O Bergerac, 4ª divisão do futebol francês. As casas estão pagando altíssimo pelo Bergerac.
17, 17,50, 17,60. Pelo empate 7, 6,30. Vitória do Olympique de Lyon, algo em torno de 1,17, 1,20. Você pode trabalhar com gols nesse jogo, tanto no primeiro tempo, né, o over HT, quem sabe um gol, talvez até 2 gols, se você for mais ousado, mais ousada, ou ainda trabalhar 1,5 gol, 2,5 gols durante a partida para Bergerac e Olympique de Lyon. Jogo às 16h45. Olympique de Lyon agora com os brasileiros, né, recém-saídos do Botafogo, o Adrielson e também o Lucas Perry. E aqui do futebol pernambucano, né? O Adrielson, o zagueiro do Sport, formado nas divisões de base do Leão, enquanto que Lucas Perry veio por empréstimo do São Paulo e jogou a temporada passada na Série C pelo Náutico. Jogo da Championship, a segunda divisão inglesa. Nós temos às 5 da tarde o confronto entre Sunderland e Hull City. Favoritismo para o Sunderland, as casas estão pagando 1,90, 1,85. O empate 3,60, 3,80. A vitória do Hull City 4 ou 3,90 por ali. Vitória do Sunderland, se você quiser cercar com empate, colocar dupla chance, ou ainda empate não tem aposta. Dando uma observada nos jogos entre ambos, entre Sunderland e Hull City, nós vamos encontrar em dezembro do ano passado, vitória do Sunderland fora de casa por 1-0. Também em 2023, um empate com muitos gols, hein? Com 8 gols, 4-4, Sunderland e Hull City. E aí, somente em 2022, vamos encontrar um empate entre Hull City e Sunderland. Uma possibilidade, você pode observar aqui, ambos marcam, né? Somente na última partida que não ocorreu, em dezembro, mas nas outras 4. Em abril de 2023, 4-4. Em dezembro de 2022, 1-1. Em julho de 21, 2-1 Sunderland. E em abril de 2021, 2-2 Hull City e Sunderland, Hull City com o mando de campo. Pode trabalhar ali 1,5 gol, ou ainda, quem sabe, esse ambas marcam pode ficar legal nesse jogo. Ou ainda o favoritismo, né? Explorar o favoritismo do Sunderland. Itália, Série B, segunda divisão italiana, 4h30 da tarde, tem Sampdoria e Parma. Jogo bem equilibrado, as casas pagando 2,70, 2,75, vitória na Sampdoria, 3,30 a 3,25 no empate, 2,63 a 2,62 na vitória do Parma. Um favoritismo muito leve para a equipe do Parma. Em relação à classificação, o Parma é líder, 42 pontos ganhos. A Sampdoria em 13º lugar, com 23. A distância é grande. É grande, são quase 20 pontos de distância, né? Quase 20 pontos de distância. 19 pontos do Parma para a Sampdoria. Mas, óbvio, a Sampdoria jogando em casa tem que se levar em consideração. Acho que a gente pode prever aqui situação de jogo para gols. Uma olhadinha nos últimos confrontos entre Sampdoria e Parma. Olha, dos 5 últimos jogos, 4 com ambas marcam. Vamos ver, setembro de 2023, empate por 1-1, mando de campo do Parma. Um amistoso em julho do ano passado, mando de campo da Sampdoria, empate por 1-1. Em maio de 2021, Sampdoria 3-0 em casa. Em janeiro de 2021, vitória da Sampdoria, também fora de casa 2-0. Em 2020, vitória da Sampdoria 3-2. Como estamos observando, desses últimos 5 jogos, nenhum deles teve menos de 1 gol. Então, para se trabalhar, né? Se segue esse destino aqui, isso que eles vêm apresentando nos últimos 5 jogos, o momento acaba valendo muito. Lembrando que o Parma lidera a competição com 42 pontos, vai se distanciando. Essa será a 21ª rodada e, óbvio, o objetivo das duas equipes é de retornar à Série A1, a Liga Italiana, né, a primeira divisão. Mas o Parma está muito mais encaminhado. Liga do México, às 22 horas, a Liga do México voltou, é uma liga de muitos gols. Puebla e Necaxa se enfrentam às 10 da noite pelo Campeonato Mexicano. É somente a primeira rodada. Necaxa estreou com vitória, venceu por 2-1. Puebla estreou com derrota, perdeu por 2-0. Calma, vou dizer para quem foi. O Puebla perdeu para o Monterrey no dia 14, fora de casa, por 2-0. O Necaxa venceu o Atlas em casa por 2-1. Últimos confrontos. Em outubro do ano passado, vitória do Puebla fora de casa, 2-1 em cima do Necaxa. Em abril do ano passado, Necaxa e Puebla ficaram no empate por 1-1. Em agosto de 2022, empate por 2-2, mando de campo do Puebla. Também mando de campo do Puebla em abril de 22, vitória do Necaxa, 1-0. Em 21, em outubro de 2021, vitória do Puebla fora de casa, 1-0.
no jogo para você se trabalhar gols. Talvez ambos marcam, se você for mais agressivo, mais agressiva, mas um gol e meio acima está valendo nesse Puebla e Necaxa pela segunda rodada do campeonato mexicano. Vamos dar uma geral também aqui no campeonato holandês, Países Baixos, jogo às 4 da tarde, Excelsior e Heerenveen. O Heerenveen é nono lugar, está próximo ali a zona de classificação, a Liga das Conferências, os playoffs, está na nona colocação, a 2 pontos do Nijmegen. Óbvio, se vencer essa partida, vai alcançar a equipe do Nijmegen. É a 18ª rodada, o Heerenveen tem 6 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. O Excelsior está em 15º lugar, uma posição apenas acima do 16º, que está na zona de rebaixamento, que é o Valvisque. O Excelsior, em 17 jogos, tem 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Uma equipe que leva muitos gols. Tomou 35 em 17 jogos. Dá mais de 2 por partida. Por sua vez, o Heerenveen marcou 26 e tomou 32. Toma muitos gols também, né? Quase o dobro. Quase o dobro do que disputou. Em 17 jogos, 26 gols marcados, que dá mais de um gol por partida. Dá pra gente pensar aqui num 1,5 gol, né? Por aí. Se for mais agressivo, 2,5 gols. Últimos jogos. Vitória em setembro do ano passado, o Excelsior fora de casa venceu por 3-0. Em maio do ano passado, houve um 0-0, mando de campo do Heerenveen. Em dezembro de 2022, um empate por 1-1. Também em dezembro de 2022, no amistoso, vitória do Heerenveen por 1-0. Em novembro de 2022, pela primeira divisão, vitória do Heerenveen fora de casa por 1-0. Você pode trabalhar tranquilamente essa vitória do Heerenveen com dupla chance ou empate, não tem aposta, acho que fica legal. É campeonato holandês, 4 da tarde, 18ª rodada. E aí, para a gente fechar, campeonato português, jogo aqui Benfica e Boa Vista, amplo favoritismo do Benfica, né, jogando em casa, as casas pagando 1,14, 1,17 na vitória do Benfica, o empate proporcionando 8, 7,40, 7,60, vitória do Boa Vista 19, 17, 18. O Benfica que vem na competição do Campeonato Português, na Liga Portuguesa, vem de 5 vitórias seguidas. Aliás, estendendo um pouco mais, 7 vitórias seguidas. 4-1 no Rio Ave, 3-2 no Braga, 3-0 no Arouca, 3-0 no Famalicão, 4-1 no AVS, 1-0 em cima do Braga, 3-1 no RB Salzburg pela Champions League. E aí somente no dia 8 de dezembro do ano passado é que empatou um jogo com o Farense. Vem bem demais voando a equipe do Benfica no Campeonato Português. Já o Boa Vista vem de uma goleada em cima do Vizela por 4-1. Antes um empate com o Porto, outro gigante do futebol português, por 1-1. Derrota para o Gil Vicente por 1-0. Empate com o Vitória de Guimarães por 1-1. Nos últimos confrontos, uma surpresa. Em agosto do ano passado, o Boa Vista venceu o Benfica em casa por 3-2. Mas em Lisboa acabou perdendo em fevereiro do ano passado por 3-1. Em agosto de 2022, vitória do Benfica fora de casa 3-2. Em fevereiro de 22, um empate, mando de campo do Boa Vista 2-2. Em janeiro de 2022, jogando em Lisboa, vitória do Benfica 2-1. Você percebe que dá para se trabalhar. Nenhum desses jogos você tem menos de 2 gols por partida. Aliás, não tem nem menos de 3. Dá para você trabalhar tranquilamente 1,5 ou 2,5, ou ainda vitória do Benfica. Se quiser ficar mais seguro, mais segura você cerca ali com o empate, ou ainda com o empate não tem aposta, ou ainda a dupla chance. São algumas partidas interessantes desta sexta-feira. Interessante, divulga o nosso canal, nós vamos sempre trazer partidas por aqui de futebol para a gente dar uma olhada analisada, probabilidades, retrospectos, como é que estão essas equipes em seus campeonatos. Grande abraço e até a próxima!